Na antiga aliança, Deus não falava todo dia com seu povo, não. Deus demorava tempos para poder falar. Deus demorava às vezes anos para poder falar. Quando o profeta Elias cerrou os céus no reinado de Acabe e determinou que não iria chover, através da palavra do profeta, não choveu. Ficou aquela sequidão durante 3 anos e meio sem chuva. E as coisas começaram a ficar difíceis. E Deus só deu uma palavra para o profeta: agora você vai para o ribeiro de Querite, você fica lá. Eu vou cuidar de você lá. Cuidado de Deus se manifestou para o profeta ali num determinado período. E ele mandava os corvos todo dia levar pão fresco para o profeta e carne. Deus manifestou seu cuidado para o profeta Elias. E aí Deus só volta a falar com ele quando o ribeiro começa a secar. Aí Deus fala: agora você levanta e vai para Serepta, que eu determinei uma mulher para cuidar de você. Ele foi, andou a pé quilômetros, chegou na cidade, estava lá do lado de fora esta mulher apanhando gravetos. E ele chega perto dela, se identifica ali, começa a conversar. E ela fala: eu estou aqui apanhando uns gravetos porque eu vou fazer agora um bolo para mim, para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer, porque só tenho lá em casa um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Oi, minha filha. As crianças, todas as crianças, estou esquecendo das crianças. Vamos lá, criançada linda de Jesus, pode ir lá para o culto de vocês. Isso, pode ir lá. Enquanto eu estou aqui fazendo uma introdução, pode ir. Isso. Olha como ela está linda, toda brilhosa. Isso. Eloá. Muito bem. E aí, amados, Deus fala com o profeta. Ele entende que não era só aquela mulher que ia cuidar dele, ele também iria cuidar dela. Através de um milagre que Deus iria fazer, iria sustentá-la e sustentar ele também. E aí ele diz: tudo bem, você vai, faz primeiro para mim. Primeiro para mim. Depois você vai comer com você e o seu filho. Que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. E o profeta ali ficou ali com aquela mulher e com seu filho mais de 1 ano. 2 anos depois que veio uma palavra, uma nova direção. Mas você pode levantar a sua mão e glorificar o Senhor, porque Ele fala todo dia. Todo dia Ele fala. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, verso 38 ao 42. Todos encontraram aí? Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher,
por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, Tu és o Deus que habita em nós. E Tu sabe com muita precisão qual é a nossa real necessidade. A palavra que precisamos receber de Ti nesta noite. Espírito Santo, que toda e qualquer distração caia por terra. Todo e qualquer impedimento no mundo espiritual seja neutralizado agora, a fim de que a Tua igreja compreenda exatamente o que Tu vai falar, e que essa palavra produza cura, libertação, transformação, que esta palavra dê direção segura. Assim oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós encontramos aqui esse texto fazendo menção que Jesus, com os seus discípulos, estavam indo pelo caminho. E a palavra indo pelo caminho nos mostra que Jesus já tinha uma direção certa. Ele já estava caminhando para um objetivo. Porque sim, Jesus, tudo que Ele faz, Jesus só se move com um objetivo. E quando Ele vai se mover, é para fazer acontecer. Eu quero dizer a você, não sei qual a situação que você se encontra, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus está indo pelo caminho. E Ele está se movendo na direção certa. Então seus discípulos estavam indo com Ele, e aí eles entram em uma aldeia. Aldeia é um lugar pequeno, como se fosse um vilarejo. E ao entrar ali, naquela aldeia, uma mulher, por nome Marta, o recebe em sua casa. Aquela mulher, quando ela percebe que Jesus entrou ali, seus discípulos, ela então sabia que ela precisava daquele homem em sua casa.
Então, ela o convida: Jesus, eu preciso que o senhor venha na minha casa. Aqui, esse texto nos mostra que essa aproximação vai gerar um vínculo muito forte. Podemos assim dizer, uma aliança entre aquela família e Jesus. Por que que Marta convidou Jesus para ir em sua casa? Diga comigo, porque ela estava com dois problemas. Problema número 1, Lázaro, seu irmão, estava enfermo. Problema número 2, Maria, sua irmã, era atormentada dia e noite por demônios. Então, quando Jesus se move pelo caminho, Ele não está se movendo sem uma direção, sem um objetivo, sem ter o que fazer, andando por andar. Quando Ele se move, é para fazer algo extraordinário. E quando Ele entra naquela aldeia, Ele já sabia que o objetivo de entrar ali era ir na casa daquela mulher, certa mulher, por nome Marta. O recebe. Ele poderia ir em tantas outras casas, sim ou não? Ele poderia, assim, aleatoriamente escolher uma casa, entrar. Poderia. Ou ele poderia fazer um culto ao ar livre naquela aldeia, e todos se achegar ali, ouvir a sua palavra e receber cura, libertação, transformação. Só que Jesus já sabia do problema que existia naquela casa. Aquela mulher, ao perceber que Jesus está ali, imediatamente ela convida ele para entrar. Jesus estava ali com um objetivo. E o objetivo era produzir uma mudança extraordinária. Eu não sei o que você está esperando da parte do Senhor para a sua vida. Eu só sei o resultado disso. Sim, eu sei o resultado daquilo que você está esperando. E o resultado de que você está esperando, porque Ele já está se movendo. A palavra que eu tenho da parte do Espírito Santo para a tua vida é essa: Ele já está se movendo, Ele já está indo. Ele já está indo. Eu só sei o fim disso. E o fim disso, eu não quero saber o problema. Eu sei que ele existe. Eu sei que é real. Eu sei que a situação foge do teu controle, eu sei. Ou talvez não saiba com tanta profundidade, mas eu sei de uma coisa: o fim disso é algo extraordinário que Ele vai fazer. Será que você pode levantar a mão e adorar? Jesus entra naquela casa. Jesus, quando entra na casa, Ele se dá conta da situação. Põe a mão no teu coração aí, nessa casa aí, vai, por favor. Jesus está aí. Ele está se dando conta de como que está a situação aí dentro dessa casa. Um homem acamado, doente, uma mulher oprimida pelos demônios, Marta, por sua vez, ela queria causar uma boa impressão. Afinal,
Pô, Jesus está na minha casa, né, com seus discípulos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que causar uma boa impressão. Quando você vai receber alguém especial na sua casa, você não faz isso? Você não se preocupa em causar uma boa impressão? Tira a xícara que nunca usa, né? O prato que fica lá guardado só para visita especial. Ó, irmãos, em parte isso é um desperdício, tá? Porque os especiais é os da sua casa. Eles merecem. Então ela quer causar uma boa impressão. Então ela começa a se agitar. Só que Maria, ela recebeu algo de Jesus extraordinário. Ela foi liberta. Ela foi liberta. Jesus libertou aquela mulher daquela condição miserável de vida. Ela foi liberta. Ela foi liberta. Jesus conhece a Lázaro. Naquele momento, naquele primeiro momento, Jesus não curou a Lázaro. Diga assim comigo: o que Jesus faz é por etapas. Eu vou repetir: o que Jesus faz é por etapas. Qual era a prioridade naquele momento? A libertação de Maria. E Lázaro, um segundo momento: deixa a minha amizade dele se conciliar comigo, deixa ele ficar mais íntimo de mim, deixa eles me conhecer mais, porque o melhor eu vou fazer no final. Quem está entendendo, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Aí, o que Maria faz? Ela se assenta aos pés de Jesus, e ela começa a ouvir a sua palavra. Ela agora entende o seguinte: esse homem mudou a minha vida, entrou na minha casa, mudou minha vida. Esse homem me transformou. Sabe, esse homem me marcou. Este Jesus maravilhoso, poderoso, fez por mim o que nenhum outro homem fez. E ela fica ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Ela não sai. Ela não sai. Ela fica ali só recebendo. Porque Jesus tem coisa boa para dar, sim ou não? Ó, a prioridade dela agora é ficar aos pés de Jesus. É a prioridade dela. A prioridade dela agora é tipo assim: eu vou ouvir o que ele tem de direcionamento para a minha vida. Eu não vou sair daqui porque esse homem tem algo novo para mim. Eu não vou sair dos pés de Jesus nunca mais. Queramassuri abacai. E sabe, igreja, é tão maravilhoso quando a gente é atraído de uma maneira tão forte, intensa, de uma maneira que a gente não consegue às vezes entender.
Na verdade, o que invadiu naquele momento o coração de Maria foi o amor ágape. Não, a prioridade dela, ela não estava ali vendo Jesus como um galã. Nossa, que homão, morri. Ela estava ali, envolvida no amor perfeito, amor ágape. Ela estava ali, arrebatada por aquele amor. Ela foi alvo daquele amor transbordante. Você vai prestar atenção, presta atenção aqui no texto, que Jesus está ali falando com ela. Ela está aos pés de Jesus. Olha, vamos ler de novo. Maria, olha o que está escrito aqui. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Jesus estava falando com ela. Ela estava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. Ou seja, Jesus estava dando uma direção de vida para Maria. Jesus estava falando coisas sobre o futuro de Maria. Jesus estava revelando coisas para ela, que ela estava com os olhos estáticos aos pés de Jesus. A única visão que ela tinha naquele ambiente era Jesus. A única audição que ela tinha naquele ambiente era o que Jesus falava. Ela estava ali paralisada, ela estava ali totalmente anestesiada. Ela estava ali ouvindo Jesus falar, não do ontem dela, não do hoje dela, porque o ontem e o hoje foi transformado de uma mulher possuída por demônios, agora livre, agora liberta, agora ouvindo algo extraordinário. E Marta, preocupado com a boa impressão, em impressionar, preocupado com a rotina, com o habitual, com a matéria, com aquilo que se fazia todo dia, tipo lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa. Diga comigo, rotina. Todos nós temos a nossa, amém? Mais uma vez, rotina. Quando Jesus vem e entra dentro da tua casa, dentro da tua vida, posso falar? Ele vai tirar você dessa rotina. É o desejo dele. Aí, Marta começa a ver Maria ali nos pés de Jesus, fazendo uma coisa e outra, mas não é possível. Ela vai ficar ali o tempo todo. Fala para quem está ao teu lado, quando você é atraído por este amor ágape e não quer sair dos pés de Jesus, e quer viver tudo que Ele está revelando para você, porque Ele está revelando sim, Ele está falando sim. Eu disse no começo da mensagem que Ele nunca deixa de falar. Então Ele está falando, Ele está revelando. A conversa ali era na intimidade, ao pé do ouvido.
tipo assim, ó. Maria quer saber de um segredo? Fala, Jesus. Você vai ser a primeira a receber a notícia que eu ressuscitei. Como é que é, Senhor? Tenho mais segredo para você. Você vai correndo dar notícia de primeira mão para os meus discípulos que eu venci a morte. Só quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala para quem está ao teu lado sobre o teu passado. Deus não quer falar. Sabe por quê? Porque já está sepultado. Sobre o teu presente, hoje, aqui, agora. Ele não tem assunto para falar com você sobre o hoje. O hoje já está quase terminando. O assunto de Jesus com você é sobre o seu amanhã. Maria, todo mundo vai me abandonar, mas você vai ficar comigo até o final. Fala bem baixinho assim, ó, para quem está ao teu lado. Jesus sabe contar segredos a teu respeito. Só que ele não conta para os outros, ele só conta para você. Ah não, você não entendeu, senão você estava com a mão lá em cima adorando e glorificando. Só que isso incomoda. Só que para você ouvir isso, você tem que sair da rotina. Você tem que parar. Ô Jesus, fala Marta. Ô, o senhor não está vendo? Estou atarefada. Estou sozinha trabalhando aqui. Fala para Maria ir se tocar e vir me ajudar. Fala para quem está ao teu lado aí, olha, fique esperto. Vão querer tirar você do foco. A dúvida quer tirar você do foco. A incerteza quer tirar você do foco. O medo quer tirar você do foco. As pessoas carnais quer tirar você do foco. Mas como Jesus sabia que o coração de Maria já estava ligado ao dele, como Jesus sabia que a prioridade dela era ele, como Jesus sabia que ela estava disposta a viver tudo que ele tinha para ela, ele levanta para defender ela. Fique de pé, adorando a Deus. Fique de pé, glorificando ao Senhor. Olha isso aqui. Jesus sabe que você está disposto a viver o que Ele tem para você. Enquanto eu estou pregando, Ele conhece teu coração. Eu não posso te ver por dentro, mas Jesus está te vendo. E Marta, Senhor, não se dá que minha irmã está me deixando sozinha. Fala para ela levantar daí e me ajudar. Ô, rotina, hein?
Jesus chegou naquela casa e a prioridade não era Lázaro naquele momento, a prioridade era Maria. A prioridade é você. O seu foco não vai ser mais a matéria. O seu foco vai ser o propósito espiritual primeiro. Porque o espiritual repercute na eternidade. A matéria não sai desse plano terrenal. Hoje você tem, amanhã pode ser que você vai ter mais, ou possa ser que você vai ter menos, ou possa ser que tendo menos vai conquistar um pouco mais, mas tudo vai ficar aqui. Nós estamos ampliando o templo, estamos, mas a prioridade de Deus e a minha não é isso, é vocês, é a sua vida, é a direção que Ele tem para você viver, é o propósito que Ele quer fazer acontecer. E eu digo sim, e você? Será que você pode levantar a mão e dizer alguma coisa para Ele? Diga alguma coisa, por favor. Ô Marta, deixa eu falar uma coisa. Estou vendo teu coração. Ô Marta, estou vendo teu coração. Sabe o que tem aí dentro? Ansiedade. Está ansiosa. Sabe o que eu estou vendo aí? Você está afadigada com muitas coisas. O que eu tenho não é isso. Quem tem que estar aí dentro sou eu. Eu estando, tem paz. Eu estando, não tem ansiedade, não tem insegurança, não tem medo, não tem receios, tem uma entrega total. É isso que o Senhor tem para mim, Jesus. O Senhor riscou, vou cortar em cima. Eu vou. Mas como vai ser? Qual é o desenho disso? Não sei, eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Deixa eu falar uma coisa, Marta. Só uma coisa é necessária. Ó. Só uma coisa é necessária. Diga comigo. O propósito. Só isso é necessário. Porque o propósito disso vai repercutir para a eternidade. Antes do propósito acontecer, tem a promessa. Se a gente fica afadigado, ansioso, cheio de coisas, cheio de tarefas, a gente esquece. Ei! Mas Ele não esquece. O que Ele prometeu lá atrás vai acontecer. Quem pode levantar a mão e adorar? Marta, só uma coisa é necessária. Era como se Ele estivesse dizendo o seguinte, ó. Segue o exemplo da sua irmã. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eu sei que você é inteligente, e você vai escolher a parte que não lhe vai ser tirada. Que parte é essa que não vai ser tirada? Vai para a eternidade. A história não vai continuar só aqui.
A história vai longe, vai além do plano terrenal, vai para a eternidade. O propósito é muito maior. Jesus estava falando com Maria de coisas extraordinárias que Ele iria fazer no amanhã. Então faça o seguinte: o seu passado já está sepultado. O seu passado, Jesus já apagou ele, já limpou ele com o seu sangue, já te purificou, já transformou, já mudou. E hoje você está aqui adorando, você está aqui na presença dEle. E a conversa que Ele tem com você é sobre o seu amanhã. Quer saber? Quer saber o segredo? Não fala assim não. Jesus, conta para o pastor, revela para o pastor. Fala para ele aí: Jesus, conta para mim. Conta para mim o seu segredo. O que o Senhor tem para fazer para mim? Quer saber? Vai mudar a rotina. Seu foco vai ser outro. Eu sinto Ele aqui. Queramanturasai derebaixai. Queremandarabachai. Eliasia caia doramanturasai. Queremandurasébria. Equimanturassé. Vou encerrar a mensagem. Mas esteja atento, porque Jesus está contando segredo para você. Diga comigo assim: só que os segredos de Jesus, que é o propósito dele para a minha vida, eu tenho que ter fé para caminhar, porque foge da realidade, foge do natural, foge da rotina. Maria, você entendeu tudo? Entendi. Não conta para ninguém, só espera. Jesus foi embora, sim ou não? Marta chama Maria: mas que tanto você ficou ali? Você não me ajudou em nada. Você só ficou nos pés dele. O que ele falou para você? Segredo. É segredo. Será que Marta mudou? Um pouquinho mais lá na frente, no Evangelho de João, Lázaro morreu. E já fazia quantos dias que ele estava morto? Me ajudem os pregadores, tem um monte de pregador aqui. Quanto dia? Lá vem Jesus, indo para a mesma aldeia. Está chegando. Quem sai correndo na frente? Quem sai correndo na frente? Marta. Senhor! Olha como a fé dela mudou. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso. Você está disposto a viver o que Ele tem para você? Hoje é Santa Ceia, eu não costumo fazer isso hoje, mas o Espírito me leva a convidar você para vir ao altar. Tem coisas que Jesus quer fazer na tua vida. Vai tirar você dessa rotina, porque Ele quer te revelar coisas extraordinárias, levar você a uma vida muito diferente.
Se você deseja isso, você pode vir aqui no altar. Porque se Ele está falando e liberou essa palavra, Ele tem um propósito nela. Sabe o que Maria começou a fazer a partir daquele dia? Ela começou a reservar tudo que ela trabalhava, que ela ganhava, ela começou a guardar. Começou a guardar tudo que ela ganhava. Lázaro ressuscitou no quarto dia. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? No mesmo inteirinho de tempo, um fariseu foi curado por Jesus de lepra. Olha, Alex, o fariseu convida Jesus, seus discípulos e Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos, convida ele para a sua casa, para mostrar que estava grato. Está lá Lázaro, o morto que passou a viver. Estava lá o religioso curado da lepra. Muita gente. Os homens. Nas casas tinha dois ambientes. Ficava reunido primeiro no ambiente principal só os homens, as mulheres em outro. E vinham os serviçais. De repente, Jesus está lá, todo mundo reunido. Entra uma mulher. Nas suas mãos estava um perfume caríssimo, dentro de um vaso de alabastro. Ela entra, ninguém se dá conta que ela entrou no ambiente. Ela quebra o vaso de alabastro. Sobre Jesus, o cheiro, o perfume invade todo o ambiente. O perfume começa escorrendo lá para os pés de Jesus, e novamente ela vai para os pés de Jesus. Eu vou falar aqui, e para quem essa palavra vai entender, tudo que você tem deverá ser quebrado nos pés de Jesus. Vai exalar um perfume. Todo mundo começa a sentir aquele perfume. Peraí, mas isso é nardo puro. Isso é muito caro. Judas, o traíra, começa a razoar no coração dele: mas que desperdício é esse? Quantos pobres a gente poderia alimentar com dinheiro? Porque aquele vaso de alabastro com aquele nardo puro representava um ano de trabalho de Maria. Mas o que ela recebeu de Jesus, o que Ele fez na vida dela, o propósito e o plano representava muito mais. Agora ela queria só entregar. Você está aqui no altar, você está disposto a entregar? Mais uma vez, Jesus repreende a Judas, ele defende Maria de novo, ó.
Vocês não estão entendendo nada? Vocês não estão compreendendo nada, mas vou contar um segredo para vocês. Jesus ficou 3 anos esperando alguém para ungir ele. 3 anos do ministério dele, esperando alguém derramar uma unção sobre ele. Não apareceu. Mas na casa do fariseu entrou uma mulher com um vaso de alabastro, com nardo puro, quebrou. O perfume foi descendo da cabeça, escorrendo até os pés de Jesus. Jesus olha e diz: ela está me preparando para a minha morte. Eu estou recebendo a unção e eu estou sendo preparado para o que há de vir. Jesus sabe que você tem algo precioso para oferecer para Ele nesse altar aqui hoje. Jesus te chamou para o altar porque Ele sabe que você tem algo precioso para entregar para Ele aqui hoje. A sua prioridade só vai ser Ele. Você só vai querer viver o que Ele tem para você. Vai ser meio que como uma obsessão. O teu projeto vai ficar engavetado e você vai olhar e dizer: Jesus, cumpra o teu em mim. Vai ouvindo o Espírito Santo aí, por favor.